Sobre motivos de resignação, ainda dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Vamos dar início então à nossa prece, vamos fazer a nossa oração, nossa preparação, e aí nós começamos o nosso Evangelho, o nosso estudo de hoje. Boa noite, sejam bem-vindos todos que estão chegando por aí. Um beijo a todos. Então, primeiro, convido vocês para se sentarem confortavelmente. Aliás, quem não pegou ainda a água, fica à vontade, dá tempo, dá uma corridinha lá. Enquanto a gente faz a preparação, depois, se for o caso, corre lá depois, pega, coloca a água para também nos acompanhar durante o Evangelho. Eu ando sempre com um copinho aqui só para ajudar dar uma lubrificada na garganta, nas cordas vocais. Então vamos lá, convido a todos para que sentem-se confortavelmente, possam respirar profundamente, trocar as energias do seu corpo, que possamos sentir essa troca de energias, revitalização de células. E assim vamos esquecendo dos problemas do dia a dia, do que nos aconteceu hoje, durante a semana, e vamos focando apenas para esse momento de elevação nossa, e que nesse momento nós possamos aos poucos, elevando os nossos pensamentos ao alto, nos conectando às paragens dos espíritos superiores. E assim vamos sentindo a presença dos nossos mentores individuais, esses amigos, companheiros que estão conosco desde longa data, que sempre nos inspiram, nos protegem. Nem sempre nos lembramos deles, mas estão sempre lá. E sempre que nós pedimos, que nós solicitamos, eles estão prontos para nos atender. Vamos nos ligando também aos mentores espirituais deste trabalho, que eles possam nos dar a sustentação necessária para esse momento, e agradecemos a presença deles. Mais uma vez, aos mentores do nosso lar, da casa de cada uma das pessoas que estão acompanhando esse Evangelho, e também do Terceira Revelação, por permitir estarmos aqui neste momento. E assim vamos mais elevados, vamos nos conectando às equipes de limpeza, de proteção, higienização, para começarem os trabalhos em nossas casas, e vamos saudando os índios itaporãs, brocotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que vão passando desde da entrada das nossas casas, desde a porta de entrada, e vão passando por todos os cômodos, salas, cozinhas, banheiros, quartos, vão limpando, vão higienizando esses ambientes, retirando toda e qualquer negatividade que possa conter neles, formas, pensamentos, miasmas, e vão deixando todos eles preparados para o Evangelho desta noite, mais limpos. Vamos nos conectando a Ricardo, pedindo que deixe um ou mais de seus cruzados, guardando em frente à porta do nosso lar, protegendo contra toda e qualquer negatividade, e que permita a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós vamos elevando os nossos pensamentos, e vamos percebendo que a nossa casa está envolvida em muito amor, em muita energia positiva e protegida por uma cúpula. E no alto dessa cúpula tem uma bandeira, um farol aceso, para que toda espiritualidade perceba que naquele ambiente existe um Evangelho no lar. E assim saudamos também as demais fraternidades do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, saudamos o professor Eurípides Barçanufo, e nos conectamos aos irmãos que auxiliaram Jesus em sua tarefa. Vamos nos ligando aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo de Tarso, Maria de Magdala,
exemplos de transformação, de reforma íntima, de transformação moral e também de dedicação na multiplicação do Evangelho do Cristo. Que possamos nos espelhar neles, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas palavras. E assim vamos nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo todo o seu amor, todo o seu calor, sua energia de mãe, que nos acalma, que nos transforma, que nos serena. E assim nos ligamos a Jesus, nosso irmão. Agradecemos ao Cristo pelos ensinamentos deixados, pelo caminho da felicidade mostrado, pelo Evangelho. E saudamos ao Pai pelo dom da vida, agradecidos do fundo do nosso coração. Vamos dizendo ao nosso Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. E que assim seja. E assim damos por iniciado o nosso Evangelho desta noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Esqueci de ligar a nossa musiquinha, né? Deixa aqui do lado só para manter a preparação do ambiente mais agradável. Espero que todos estejam bem. Então hoje nós vamos falar sobre motivos de resignação. Quem quiser acompanhar, pegue o seu evangelho e vamos ler então o item 12 e o item 13. Fala o seguinte: pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio de cura. O que Kardec fala aqui? Que o sofrimento vem como um prelúdio de cura, ele antecede a cura. Esse sofrimento, então, se faz necessário. Vamos entender um pouco mais isso. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas e as dores suportadas pacientemente na terra. Vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Então, o que ele mostra? Por que o sofrimento antecede a cura? Porque ele nos traz lições. Ele nos faz entender e aprender para que os erros no futuro não aconteçam mais e nós possamos viver melhor. Ok. Agora, outra lição que ele acaba trazendo aqui é que essas dívidas, essas dores que nós temos, são causas que aconteceram no passado, seja no passado da encarnação vigente ou do passado de outras encarnações. E isso nós falamos nos evangelhos passados. Quem acabou perdendo pode voltar lá, que a gente esmiuça isso um pouco mais nos itens anteriores, nos subcapítulos anteriores deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dando continuidade. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reconduzido vossas dívidas. Ou seja, nós temos que ficar felizes pelo sofrimento, porque essas dívidas são uma nova oportunidade, permitindo-vos quitá-las neste momento, no presente, o que vos assegura a tranquilidade do futuro. Então, se o futuro para nós for sereno, for tranquilo, ou se o nosso presente é tranquilo, é porque nós, em algum momento, já penamos, vamos dizer assim. Nós já passamos por situações desagradáveis, situações que nos fizeram sofrer e que nós conseguimos suportar elas, tivemos os aprendizados que elas nos trariam, nos trouxeram. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Senão, vou perseguir-te até que pagues o último centavo.
O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma. Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? Então vamos nos colocar como se nós fôssemos os devedores dessa situação, né? Seria mais interessante nós quitarmos grande parte de uma vez do que fracionar ela? Para a gente é melhor e para quem está cobrando a gente também. Ou quando nós somos os cobradores, né? Se alguém está devendo para a gente, existe essa situação, né? Para quem tem empresa, para quem emprestou um dinheiro, não é melhor que a pessoa pague tudo de uma vez do que ficar fracionando e empurrando para amanhã? A gente não sabe como vai ser o amanhã. Então, é mais agradável que a gente elimine essas dores, esses problemas que a gente vive o quanto antes. É esse o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles serão felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Porque existe a situação, né? Eu tenho uma dívida e vou pagar ela, mas eu não tenho esse dinheiro. Quero pagar ela, mas não tenho esse dinheiro. O que eu faço? Vou fazer um empréstimo no banco e vou ter uma outra dívida com o banco, mas eu vou quitar aquela dívida. Eu estou resolvendo o problema? Não, estou tapando um buraco e abrindo outro. E é isso que ele acaba querendo dizer aqui. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Então a gente não tem como escapar disso. E vamos lembrar que o cobrador, nesse caso, somos nós mesmos, ou melhor, a nossa consciência. Nossa consciência que fica latejando lá as coisas erradas que talvez a gente já entenda que são erradas e haja uma cobrança interior. E quando a gente tira desse desenho de dívida de dinheiro e passa para a nossa vida, quais são as nossas dores, quais são os nossos sofrimentos? São os ambientes que a gente vive, são as coisas que a gente faz. Então, às vezes eu moro num lugar periférico e não sou feliz com isso. E o que eu faço para mudar isso? Quais são as chances, as oportunidades que a vida me dá para tentar transformar isso e conseguir passar por cima desse desafio? Ah, mas a vida não me dá nenhuma oportunidade. E aí a gente entra no capítulo, motivos de resignação, e nós vamos entender por que a gente tem que se resignar perante determinadas dores. A gente não tem que aceitar simplesmente, como muita gente fala, o espírita aceita tudo, o espírita aceita as dores deles. Na verdade, não é aceitar, é ser resignado, é compreender o porquê do sofrimento. Porque se não existe a compreensão desse sofrimento, nós não vamos conseguir superá-lo. Nós simplesmente vamos como fazer a dívida, né? Com o banco. Eu vou pagar uma e vou deixar em aberto outra. E nós vamos sempre estar empurrando para a mesma encarnação, para encarnações, e acho que não é isso que a gente quer. Até porque nós já estamos num outro estágio, não é mesmo? Vamos ver onde eu parei. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão a Deus, à vontade de Deus. Então Kardec aqui fala que uma das faltas da gente não compreender essa resignação é a falta de submissão a Deus, ou seja, a falta de aceitar, de compreender de que existe um Deus ou que existe uma energia acima de nós que rege o universo e que nós estamos sujeitos a viver de acordo com essas leis. De maneira de que, se reclamarmos das aflições, se não as aceitarmos com resignação como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Então, se eu estou lá, doente, numa cama de hospital, não entendo o porquê, e fico acusando Deus de injustiça, sem entender do porquê que eu estou naquele ambiente, naquele momento, eu contraio ela novamente. Estou sujeito a contrair ela novamente. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se há um credor que nos atormenta. Quando pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos.
Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no primeiro dia do pagamento. No dia do pagamento, a uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebeste o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a tarefa. Aliás, talvez esse seja o tipo de argumento, comentário que nós não gostaríamos de ouvir no plano espiritual depois que desencarnássemos, né? Preferimos 1000 vezes, olha, eis a paga do teu dia de trabalho. Você reencarnou, você teve os seus compromissos, você conseguiu, dentro da melhor maneira possível, ou da melhor maneira possível, superar tudo que você tinha que superar, todos os seus defeitos, todos não, né? Mas muitos dos seus defeitos, está aqui. Você passou com sucesso por essa fase, né? Ou você prefere falar: olha, meu amigo, você não conseguiu superar o que você tinha que superar e vai ter que voltar de novo para melhorar. Essa fase você vai ter que repetir, como se fosse num videogame. Item 13. O homem que abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Aí eu faço uma pergunta para todos nós, né? Como que nós encaramos a vida terrena? Maior é o sofrimento quando se considera mais longo. Então, muita gente fala assim: eu quero desencarnar logo. Essa vida está me cansando. Viver aqui está muito cansativo, está muito chato. E a pessoa acaba transformando isso numa encarnação pesarosa, longa. Então vai sofrer mais essa criatura, não é mesmo? Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange a sua visão da vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa, o que é uma encarnação dentro da vida infinita. Infinita não, né? Mas imortal, dentro da vida do espírito imortal. O que é uma encarnação? É uma etapa, é um momento. Um momento importante, é claro, mas é um momento. E como que nós vamos reagir a ele? Então, se eu entendo que aquele é um momento que eu preciso vivenciar e passo por aquilo de uma forma mais leve, fardo não é tão pesado, fica mais tranquilo na hora da passagem, na hora de compreender todas essas dores, inclusive encarnados. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. Quantas pessoas a gente vê que vão para o hospital e voltam, vão para o hospital e voltam, ficam doentes, tem uma doença crônica às vezes, ou tem uma doença complicada e vira e mexe, vai em hospital e volta, vai e volta, e todo mundo fala assim: nossa, essa pessoa é forte. Com certeza você conhece alguém assim. Nossa, essa pessoa é muito forte, ela quer muito viver. Talvez ela não queira morrer, pode ser isso também, é claro. E isso acaba fazendo com que ela fique mais presa à matéria e não consiga largar o corpo dela. Mas também, quanto mais a pessoa ama a vida, quanto mais ela entende a importância dela estar aqui, mais tranquila ela passa, inclusive, por esses momentos de dores que ela tem. Ela entende que esses momentos são necessários. E que mesmo que ela repita isso por várias vezes, ela vai sempre estar se superando. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância de coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, e sentir-se menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com inveja, com ciúme, ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. E aí a gente pega aquelas situações, inclusive das criaturas, que elas acabam
olhando o próximo e falando, nossa, por que eu sou tão merecedor das coisas quanto aquela criatura é? E fico mastigando aquilo sem entender, e às vezes não é pra gente entender, é pra gente, a vida da pessoa, e a gente vai fazer as nossas conquistas. E se a gente não conseguir as conquistas que a gente quer, talvez seja porque não é pra gente ter aquelas conquistas. A gente vai ler daqui a pouco um texto bem interessante que fala de algo bem parecido, bem ligado a isso. Deixa eu já puxando ele aqui. Então a gente tem que entender que somente sofrem os que sofrem resignadamente, né? Aceitando a dor, não como castigo, mas como um corretivo dos nossos erros, vai acabar tendo mais sucesso, digamos assim, na encarnação. Deixa eu puxar aqui o texto. Um minutinho. Aqui. Peguei 2 bacanas. Vamos ver se dá tempo de ler os 2. Então, qual que a gente tem que compreender nesse evangelho dessa noite? Que as aflições, elas acabam sendo resgates perante a justiça divina. Então, a gente não sabe quando a gente pode ter adquirido elas. Mas em algum momento nós adquirimos, ou nessa encarnação ou em outras. Foram erros do nosso passado, desses momentos. Então, o que a gente tem que fazer? Aceitar esses resgates com a resignação que a gente falou e quitar esses débitos, essas dívidas. Mas blasfemar, reclamar, adiar esse pagamento e contrair novas dívidas. Vou pegar aqui o texto, um deles chama-se Dispositivos de Segurança. É um texto de Emmanuel. Deixa eu puxar aonde ele está, para quem quiser depois olhar. Caminhos de Volta é o nome do livro, do Chico. E ele fala o seguinte: procuras segurança e paz, preservando, porém, o próprio equilíbrio. Não deixes de auxiliar-te, proporcionando aos outros auxílio que podes doar a ti mesmo. Nunca te admitas em tamanho cansaço que não possas trabalhar um tanto mais em benefício daqueles que te compartilham a vida. Irradia compreensão e serenidade, nobres palavras e notícias edificantes. Ou seja, nesse texto ele fala como são dispositivos de segurança, né? São qualificações, são formas que a gente pode lidar a vida para que ela seja mais leve. Onde te sintas com o direito de reclamar, ao invés disso, busca extinguir os obstáculos existentes, para que os problemas e conflitos se façam diminuídos ou superados. Se algo deves esclarecer em determinada situação nebulosa, aguarda o momento justo em que te expliques sem o fogo da discussão. Ou seja, espera acalmar o coração para entrar em algum embate. Nas áreas de atrito nas quais te envolvas, se te faça possível, transfigura-te na escora da harmonização, imunizando a ti mesmo e aos demais contra a discórdia e ressentimento. Coloca a vida e alegria nas menores manifestações, seja um simples sorriso ou num aperto de mão. Cultiva o hábito de servir sempre, fazendo o melhor na faixa da experiência em que te vejas. E mesmo que a desencarnação de um ente amado te ensombre o mundo íntimo, quanto puderes, converte a saudade em oração de esperança, porque a dor não apenas te desgasta o coração, mas espanca igualmente a criatura querida conduzida nas outras dimensões. A aflição habitualmente se define por excesso de carga inútil nos mecanismos de nossa resistência, determinando o curto-circuito das nossas forças. O equilíbrio geral é a soma do esforço conjugado de quantos lhe desfrutam as vantagens e os benefícios. Doemos a cooperação que os outros esperam de nós, na garantia do sistema de segurança e paz, em que se nos levantam os alicerces da felicidade comum, e guardemos a certeza de que a nossa omissão será sempre o ponto de ruptura para nós mesmos, agravando as nossas próprias inquietações. E aqui então ele acaba
se referindo e trazendo várias situações que são gatilhos, né, no nosso dia a dia para que a gente perca a paciência, entre em um momento de raiva, de ira, de cólera, que a gente discuta, que nos cause doenças também, né? E são várias situações em que a gente acaba, né, nos identificando. A de pensar no ente que já desencarnou e que fica martelando na nossa cabeça, discussões que a gente pode ter no nosso trabalho, na nossa casa, e que a gente, às vezes, de cabeça quente fala alguma coisa, então ele fala, peraí, segura a onda, espera, seja o ponto de equilíbrio, né? Depois você vai lá e conversa com essa pessoa, você tenta resolver essa situação. É muito difícil isso, gente, mas quanto mais a gente consegue se controlar, e existem várias ferramentas, vários artifícios para isso, né? O autoconhecimento é um deles, uma terapia é outra, a gente pode fazer trabalhos de meditação, tudo isso ajuda que a gente tenha esse controle que hoje não tem. As pessoas têm dificuldade de ter esse controle, nós também temos, é claro, eu falo as pessoas, mas nós estamos inseridos nelas, mas alguém tem que quebrar, né, essa corrente ruim, e alguém tem que ter a consciência de que uma hora isso tem que acabar. Que sejamos nós, né? Vou ler aqui a mensagem da Matilde. Enfrentar as provas sem revoltas e buscar as nossas mudanças interiores talvez não seja fácil, mas é o caminho, exatamente. O outro texto chama-se O Remédio Justo. Deixa eu ver de onde é essa passagem, só para não ficar sem a referência aqui. O Remédio Justo está no Livro da Esperança. O espírito também é a mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico. Então vamos lá, o remédio justo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois os que serão consolados, Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio de cura. Isso foi o que a gente leu no nosso Evangelho, né? Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Então, em alguns momentos, a gente duvida, né? No momento de dor, de sofrimento, a gente duvida dos nossos mentores, dos nossos guardiões, da espiritualidade, a gente maldiz todo mundo e fala, cadê esse povo para me ajudar? Não é mesmo? Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Então todas as situações acabam nos fazendo questionar isso. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, diante dos padecimentos deste matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na Terra. Se a gente entende de fato a moral desses espíritos, a gente não faz esse tipo de questionamento. Ausculta os sentimentos das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfira da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregaram os rebentos de próprio sangue no hospital, para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas das delinquências. Perquire os pensamentos dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade.
Todos eles, todas as situações, trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que este alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras, à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Então que nós possamos ser esse farol, mesmo que nós tenhamos as nossas dificuldades, mesmo que nós tenhamos os nossos momentos que nós não estamos bem, que nós consigamos dar o nosso melhor, oferecer o nosso melhor, para nós, é claro, né, e para os outros. E quando nós não estivermos bem, que nós busquemos ajuda. Que a gente não simplesmente aceitemos as situações por achar que nós merecemos vivenciar aquilo. O nosso colega do Eu Espírito, o Patrick, fez uma postagem semana retrasada muito pertinente, eu repostei ela inclusive, que fala sobre o agressão em casa, o abuso, né? Que isso não é um karma, não tem que aceitar as coisas. Talvez eu tenha que vivenciar com aquelas criaturas para que elas, se eu sou o agente transformador, para que ela entenda que aquilo que ela faz é errado. Mas se ela não enxerga isso e eu continuo sendo o oprimido, aonde está o amor de Deus aí? Onde que nós nascemos para ser felizes, gente. E nós temos que entender isso. A partir do momento que eu não estou sendo feliz, eu não preciso ficar preso a determinadas situações. A gente faz o máximo da nossa parte, né? Nós temos limites também. Nossa saúde mental, ela precisa de que nós estejamos bem para vivermos bem. Então, que nós consigamos ter essa percepção. Né? Se eu vivo num ambiente de trabalho que é prejudicial para mim, por que eu continuo nele? Ah, mas é difícil arrumar emprego. Exato, é difícil arrumar emprego. Mas aquilo não está me matando um pouco a pouco no dia a dia? Os ambientes que a gente vive, com as pessoas que a gente convive. A gente não precisa convencer ninguém de ser de determinada forma. A gente pode mostrar, não pregando uma moralidade, mas a gente pode mostrar por ações mesmo, que determinadas ações prejudicam as pessoas e que elas, deixando de tê-las, serão melhores. Vão agir melhor com outras pessoas, inclusive, para com elas. Mas se as pessoas elas não têm essa percepção, não querem essa mudança, a gente chega num limite. A gente não tem como passar de determinados lugares. E a gente tem que, de fato, viver a nossa vida para ser feliz. Né? Bem, motivos de resignação. Semana que vem a gente vai falar de um outro tema bem pesado, né? Bem complicado, que é o suicídio e a loucura, a continuação então, do bem-aventurados os aflitos. Então, interessante, né? Nesse capítulo ele traz várias formas de dor. Então nós falamos da justiça, dessas aflições, calcado em que está o motivo de nós termos as dores do mundo, as causas atuais dessas dores, as causas anteriores dessas dores. Falamos do esquecimento do passado na semana passada. Hoje, aliás, semana passada, hoje falamos de motivos de resignação e semana que vem a gente fala sobre o suicídio e a loucura. E o final, esse capítulo está chegando ao final. Bem, antes de encerrar,
tocar a mesma música que eu toquei no começo. Vamos ver se agora sai melhorzinho. Agora que já tá mais... Tô mais aquecido. Só pra gente ficar mais leve. Vamos lá, deixa eu dar um pause aqui. O nome dessa canção então é Ajudar, ok? Se você entende os apelos que a vida lhe faz, busca da paz, não cruze seus braços, solte seus laços, eu sigo. A vida está nos pedir doçura e calor, semente e amor, embrulho bonito como um presente amigo. A sua energia faz o mundo estremecer. Sua conquista faz a vida acontecer, acontecer. Se você vai rumo à frente, venha comigo, venha com a gente. Estamos aqui, você aí, vamos nessa. Ali à frente o sol existe, sorriso farto, sorriso aberto, gente bonita, gente contente e a beça. A sua presença faz o mundo estremecer. Seu auxílio faz o mundo acontecer, acontecer. O barco segue sempre à frente, a água impulsiona, a brisa é quente. Venha conosco, junte-se a nós navegar. Jesus está a nos guiar, com leme na mão, dentro do coração. Ó meu amigo, venha comigo ajudar. Jesus está a nos guiar, com leme na mão, dentro do coração. Ó meu amigo, venha comigo ajudar. Essa é a melhorzinha, né? Então vamos fazer o nosso encerramento, gente. Vamos fazer as nossas vibrações assim, com essa energia dessa música. Que nós possamos oferecer nosso melhor sentimento, nosso melhor carinho, nossa melhor vibração. Possamos então mais uma vez nos sentar confortavelmente e assim nós vamos nos conectando com os nossos amigos do alto mais uma vez. Nós vamos oferecendo o que temos de melhor, a nossa melhor energia, o nosso melhor sentimento, centralizando toda essa energia e nós vamos direcionando para a espiritualidade, colocando em suas mãos para que consiga distribuir isso para onde for necessário e que nós possamos vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerras, passam por fome, vivem em misérias. Possamos vibrar também por essa pátria bendita. Possamos ver o Brasil envolvido em muito amor. Especialmente a capital Brasília, os dirigentes desta nação, que eles possam tomar as melhores decisões para o povo.
Vibremos aqueles que sofrem nas ruas, nos cárceres, nos leitos em suas casas e nos leitos dos hospitais. Vibremos por aqueles que estão nas UTIs, nas alas do Covid, internados. Vibremos a todos os médicos, enfermeiros, pessoas que estão à frente no combate dessa doença. Vibremos aqueles que desencarnaram por ela. Vibremos as criaturas que auxiliaram para que a vacina estivesse de acesso às pessoas. Vibremos aos nossos ambientes de trabalho, as pessoas que lá encontramos no nosso dia a dia, no nosso colégio, nosso estudo, da nossa casa espírita. Vibremos as nossas casas mesmos, os nossos lares, que eles possam se manter higienizados ao longo dessa semana. Vibremos também as pessoas que não puderam acompanhar esse evangelho neste momento, que estão acompanhando em outra hora. Vibremos as pessoas que moram conosco. E pedimos que um pouco dessa vibração também chegue até nós. Que a nossa bateria seja recarregada para mais uma semana. Que possamos estar fortalecidos para o que vai acontecer. E pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas de cada um de nós, colocando nelas os remédios necessários para as nossas necessidades. E assim, deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim, nesse momento, nós agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais esse dia, pelas oportunidades que nós temos, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, pela nossa família, trabalho, estudo. E que durante essa semana nós possamos estar envolvidos em uma cúpula de proteção, isolando-nos de todo e qualquer mal. Que possamos manter essa energia positiva ao redor dessa cúpula, que ela nos auxilie e que os nossos mentores também. Que assim seja. É isso, gente. Muito obrigado aí pela companhia, pelos comentários. Espero que todos estejam bem. Que todos possam ter uma ótima noite, uma ótima semana. E semana que vem nos encontraremos neste mesmo horário para mais um Evangelho. Bom descanso a todos. Beijo no coração e até mais.